Saudações, eu sou William Moraes. Hoje é dia 12 de outubro de 2022 e é um feriado. Está bem complexo fazer vídeo aqui porque a vizinha está dando uma festa, tem helicóptero passando. Não sei se vai ficar com áudio bom, mas se precisar eu coloco uma musiquinha de fundo para filtrar pelo menos a música da vizinha, porque tem direitos autorais e o YouTube derruba o vídeo caso ele capte. Então eu vou fazer aqui um relato para o vídeo que vai ao ar no sábado, dia 15 de outubro de 2022. Eu logo mais faço uma live de sorteio de dragão em seguida da gravação desse vídeo e também vou tentar ludibriar a música que está tocando ao fundo. Vamos ver se eu consigo. Seja como for, eu preciso fazer esse vídeo hoje. Não tenho outro tempo, porque nesse fim de semana eu tenho um evento grande e estou nos preparativos constantes. Sexta-feira eu fico no lugar do evento, amanhã são os últimos momentos para eu fazer tudo que tenho para fazer. Então, vamos ao relato que aconteceu do dia 9 para o dia 10 deste mês de outubro de 2022. Tem muitos relatos que eu quero falar, que eu registrei, mas esse aqui, que inclusive eu não registrei, eu só anotei o finalzinho dele porque eu acordei e fiz questão de anotar o final porque eu ia esquecer se eu não fizesse isso no meio da madrugada. E vai me obrigar a tocar num assunto extremamente delicado que já falei aqui algumas vezes, bem de leve, sobre religião. Por quê? Este relato evoca uma religião, embora eu não vou citar qual, porque a verdade é que nem foi me dito nome algum. Então, não posso nem catalogar a entidade que se apresentou para mim. Mas tenho as minhas suspeitas, talvez até não sejam suspeitas, porque a gente faz uma leitura e dá para saber mais ou menos. Eu sei que isso me obriga a tocar nesse assunto de religião, porque eu já falei aqui que nenhuma religião serve para mim. Eu vou repetir, para mim. Pode funcionar para muitas outras pessoas, por causa de detalhes específicos. Às vezes, o que me incomoda é exatamente o que sustenta a outra pessoa. É o que ela precisa. Eu não preciso, pelo contrário. Me causa certo incômodo. Esse tipo de cada religião tem uma coisa bem forte que me incomoda. Todas elas, provavelmente, têm algo positivo, algo que eu acho interessante. Mas eu vou falar sobre entidades respeitadas e que respeito, que se mantêm aqui para algumas tarefas e eu sei que eles ajudam muitas pessoas, mas eu não vejo de uma forma muito positiva, não. Por quê? Tudo que eu vi de seres elevados, em altíssimos níveis, aliás, quanto maior o nível, a vibração, a compreensão desse ser, menor a intervenção desse ser diretamente na vida das pessoas aqui, afetando o livre-arbítrio, nem afetando, talvez entrelaçado. O que eu vejo é que estão também exercitando este livre-arbítrio, mas dentro dessa realidade menor, como jogadores também. Eu não os vejo como seres tão libertos da condição humana e dos desejos e vontades e tudo mais. Então, fica complicado quando um ser
afeta a vida de outra pessoa em prol de ajudar determinada pessoa que a venera. Isso, para mim, não funciona. Dito tudo isso, que talvez seja pouco, talvez seja melhor eu aprofundar um pouquinho mais, porque eu sei que são casos e casos, mas eu conheço pessoas que já me disseram que sim, que vão lá pedir intervenção e eles falam, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para essa pessoa não te incomodar mais e para você conseguir isso ou aquilo. Então há uma negociação e há sim um apadrinhamento, um amadrinhamento, alguma coisa nesse sentido, e não serve para mim, não me interessa. A minha relação com seres que têm religião lá do outro lado é bem medida. Já falei de catolicismo, de pessoas que estavam lá com sandálias franciscanas, sabe? Túnicas com corda amarrada na cintura, até com voto de silêncio, andando assim. Eu passo por eles, respeito e tudo, mas a devoção que eles têm, da forma que eles têm, não é que eu tenho, não é como eu enxergo as coisas. E eu sei que muitas vezes eles me ajudam. Mas eu acho que sempre respeitando a minha história e até se eu estou fazendo por onde também. Há todo um equilíbrio visto. Então, toda intervenção que é feita porque, de outro lado, eu, por minhas atitudes, demonstrei talvez não precisar passar pelo desafio que eu estou passando, entendem? É diferente de, alivia aí pra mim porque eu quero, porque eu não quero passar por isso, é ruim. E eu quero só o que é bom. E às vezes prejudicando outras pessoas. Prejudicando pessoas que talvez sejam teimosas, sim, que façam coisas erradas, entre aspas, porque não existe certo e errado para mim, existem escolhas e consequências. Mas esses seres que estou citando aqui, eles se mantêm nesse campo de batalha, eles têm o preço deles, porque eles precisam também de certa energia para se manterem aqui. E é aí que eu chego no ponto que eu quero falar dessa energia. Essa entidade, eu estava simplesmente não lúcido, fora do corpo, por causa dos indícios, eu percebi. Depois, a lucidez veio no momento em que eu estava num corredor, e veio a lucidez no momento em que eu vi uma criatura, na verdade duas. Passou um homem, não sei se eu descrevo, porque se eu descrever fica muito evidente. Eu também não sei se é um problema eu dizer, porque como eu avisei, não tenho certeza, porque nomes não foram dados, apenas o estereótipo. Então passou esse homem, bem característico da religião que eu estou citando aqui, e eu falei, opa, me deu um certo baquezinho assim, mas ele passou sem olhar para mim, atravessou. Eu estava num corredor, e como se tivesse uma varanda, ou uma garagem, sei lá o que era aquilo, maior do outro lado. Então ele passou ali e eu falei, eita, peraí, onde eu estou? Deixa eu me situar. E enquanto eu estava flertando com isso de me situar, veio uma outra mulher e parou na porta desse corredor, para onde eu estava. Uma figura intimidadora, com presença marcante. Muito, muito característica, que veio cantarolando, parou. Ela veio arrastando os pés, um pé, o outro pé, o outro pé, como se estivesse, sabe, caçando, como se fosse um gigante de fábulas infantis, de farejando. E aí ela me viu, arregalou os olhos, bem destacados, e falou, esse fogo aí é meu, agora é meu, e veio pra cima de mim.
ouve mais do que palavras. Aquela captação de intenção que a gente tem, de complemento, de conversa mental, veio de que, como se ela fosse me dominar, como se eu tivesse que aceitar essa dominação, quase submissão, essa devoção a ela, adoração, que eu acho que extrapola o limite do respeito. Não me agrada. Nem um pouco. Então, quando ela veio tentando me intimidar, porque houve essa tentativa de intimidação, sim. Tentando me apequenar, claro que teve uma intenção de agora eu cuido das coisas. Até, tipo, como se fosse agora eu cuido de você, você faz parte agora dos meus esquemas. Não, não faço não. Eu prefiro fazer o meu jogo. Eu estou aqui. Eu preciso vivenciar. E eu quero ajudar as pessoas, tanto quanto eu aceito ajuda, ou pelo menos, né, estou tentando, porque geralmente eu sou muito de doar, pouco de receber, porque eu não sei. Mas eu aceito, estou aceitando ajuda recentemente, eu estou muito aberto a isso, mas na devida proporção. Ou pelo menos na que me interessa, de fazer muito mais por onde, para ter algum alívio naquilo que eu falei, sempre focando no que eu já aprendi com a situação, para talvez não ser mais necessário vivenciar aquela situação, e por isso esses seres mais elevados terem a capacidade, a oportunidade, ou poderem intervir sem atropelar o meu livre-arbítrio, a situação pela qual eu tenho que passar. Então essa mulher veio para cima de mim com muita energia e ênfase, e ela veio cantarolando, esse fogo aí agora é meu. Eu estou abrindo o celular aqui, por quê? Porque eu comecei a cantarolar, eu revidei, foi um duelo, mas um duelo. Eu recentemente estou tentando assistir, recentemente não, tem uns 2 meses ou mais que eu estou tentando assistir uma série que me chamou a atenção chamada Sandman, na Netflix. Eu já vi alguns episódios, eu vi até um episódio depois do episódio da morte. E é uma alegoria, né? Tudo lá é uma alegoria. Neil Gaiman, ele dá personalidade para isso, né? Sonho, morte. Então, tem um episódio no qual Sandman, Morpheus, né? Senhor dos Sonhos, ele enfrenta Lúcifer, porque ele quer uma coisa que está com um dos demônios, e Lúcifer fala: se você vencer esse desafio, e é lindo. É lindo porque na base do argumento e do fortalecimento de convicções. Recomendo muito. É bonito. E quando essa mulher veio para cima de mim, falando, esse fogo aí agora é meu, havia tambores, batidas, e ela estava cantando. Sabe? Fazendo esse fogo aí agora é meu, e veio para cima de mim. E eu tive um momento de falar, caramba, porque intimida. Não vou correr. Não vai adiantar eu correr. Faz muito tempo que eu não corro de nada que me assusta ou me assombra ou me intimida. Me constrange. Então eu fiz o que eu pude. Eu fui para cima. E fui cantando em resposta. E andando e firmando o pé como ela vinha na direção dela. E ela veio, eu fui. E a música que eu cantarolei, eu anotei a letra. É claro que fora do corpo eu canto maravilhosamente bem. E tinha, né, a percussão lá que embalou a coisa toda. Eu entrei no jogo. Então, quando ela falou, este fogo aí agora é meu, eu cantarolei, eu escrevi aqui, ó. Esse fogo é meu. Este sou eu. Este fogo é meu. Se quiser lutar, lute ao meu lado. E não quero ficar acuado.
Eu não quero ficar acuado. Não importa o que aconteça, esse fogo não pode ser apagado. E nunca se esqueça, estamos todos ligados ao alto, e nenhum caminho deve ser estreito. Eu exijo respeito. Se quiser lutar, lute ao meu lado. Vamos juntos pro alto? Vamos juntos pro alto. Eu fiz isso. Foi um confronto. Aqui eu só li, lá eu cantei. Então a coisa foi ritmada. E fomos indo. E nesse ínterim, eu senti minha força aumentando e ela também. E eu falei, não vou recuar. Não vou me acuar. E fui. Sempre focado nessa questão de respeito, de sermos iguais. Eu não sou a favor de seres que tratam os outros seres de forma a exigir um reconhecimento de que o ser é maior e eu sou menor. Eu acho que somos a consciência suprema. O que há de maior, nós somos, todos. Então não existe menor ou maior abaixo dessa linha. Existem momentos de um processo contínuo. E aquela coisa de, eu não sei, a gentileza me conquista mais. Não sei vocês. Eu vejo muitos seres que já interagiram comigo de forma tão delicada, sutil, respeitosa, me dando poder até de escolha, ou explicando como as minhas escolhas afetam tudo. E isso me encanta mais. Isso tem minha atenção. Eu vou dar um exemplo. Eu já falei que eu salvo, sim, insetinhos, formiguinhas. Não tem jeito. Meu coração. Há umas 2 semanas, coloquei uma jarra de vidro para secar, mas eu coloquei ela para cima. Porque às vezes você vira e fica aquela água lá dentro, né? Enfim, não evapora. Então deixei ela virada para cima. Só que eu deixei lá em cima da mesa, assim, por uns 2 dias. Ou 3, vai saber. Secou. Só que quando eu fui guardar, tinha uma formiguinha lá no fundo. E ela estava encolhida, eu a virei, joguei na mesa. Ela mexeu minimamente. Eu falei, caramba. Ela caiu. É muito liso, né? Era muito lisa a superfície da jarra de vidro. Ela não conseguiu subir de volta, continuou caindo. O mesmo acontece com uma aranha em cima do meu tanque, aqueles de lavar roupa. Ela cai e não consegue subir. Toda vez eu tenho, umas 4, 5 vezes eu já fiz isso. De resgatá-la e não deixar que ela caia no buraquinho lá e vai pro ralo. Mas é muito lisa a superfície. Não tem aderência para as patinhas. E eu falei, caramba, o que eu posso fazer para ajudá-la? E aí eu intuí, olha que loucura, que ela estava com sede. A primeira coisa que eu podia dar a ela era água, não comida, ela não ia. E aí eu peguei a formiguinha e coloquei uma gota d'água e coloquei ela bem pertinho. Foi imediato. Parece que ela viu e desesperadamente deu um passinho para frente e ficou ali bebericando água. Ela bebeu por um tempo e eu fiquei ali. Não vou mentir, até emanando energia para ela, porque eu sou desses. E isso foi por um tempo, eu coloquei a gota, o pano, depois de algum tempo, eu vi que ficou bastante tempo, ela ficou lá e tal. E depois de um tempo absorveu, né? Depois de uns 5 minutos, o pano absorveu a gota e ela já estava mais animadinha, tentou procurar, eu coloquei mais, ela voltou e bebeu a aguinha e depois saiu andando. E o alívio que isso me dá, vocês não têm ideia. Por que eu estou contando isso? A gentileza de oferecer algo sem querer.
que ela me adore, porque eu fiz isso por ela. Ela é parte de mim, inclusive. Fiz isso por mim. E eu acho que eu preciso aumentar a minha empatia com os seres humanos, embora eu esteja trabalhando nisso. Está aumentando bastante. Mas com animais, sempre foi muito alto. Então eu sinto realmente por eles. E aí quando eu falo desses seres, eu também entendo essas entidades que elas estão no jogo, elas têm as necessidades delas. Mas elas estão quase em condição igual à nossa, embora num patamar acima, meio que atrás das cortinas, onde eles podem puxar umas cordas, sim, tudo mais, mas em nível de desenvolvimento, de amplitude de consciência, eu tenho lá as minhas dúvidas, não certezas, tá? Já estudei religiões por muito tempo, quando eu era mais novo, até entender que nenhuma delas era para mim, mesmo. Então, me afastei, respeito, pego uma coisa ou outra que eu acho que é válido. Tem até uma japonesa que eu frequentei algumas vezes, extremamente pacífica, e pautada até, sim, na gentileza, mas pacífica até demais. Aí sim, sabe aquela questão do equilíbrio? Às vezes temos que nos impor, como eu me impus. E não foi com agressividade. Nem sei se funcionou, aliás, porque eu acordei no meio do processo, eu senti que a figura desapareceu em meio de luz, a minha luz, enfim, e eu acordei. Não sei se foi uma manobra dela para me dominar ou sei lá, para se vincular a mim, né, grudar em mim, porque eu sou altamente grudável, tenho energia que transborda, dizem. Então, eu não sei se funcionou. Eu sei que eu tive uma conversa mesmo depois de acordado de falar, olha, respeito, viu? Respeito muito, mas não tem interesse não, obrigado. Não. Não tenho. E estou relatando tudo isso porque por um tempo eu tive medo dessas entidades, tá? Não vou mentir também não. Quando mais novo, acho que o meu pai ainda antes de sair de casa, saiu de casa eu tinha 20 anos. E aí eu passei a cuidar da casa daí em diante, da família toda. Mas antes disso, eu acho que ele frequentava e até incorporava, né, essas entidades. Eu tinha medo. E eu passei a trabalhar esse medo a respeito de todas as criaturas. Eu acho que é entender que são pessoas. Todos nós somos pessoas fazendo o melhor que podemos, até as que parecem monstros. Uma amiga, Eleonora, que me encontrou em São Paulo, mandou uma imagem falando, se eu encontro um desse aqui, eu não vou querer sair do corpo nunca mais lúcida. E eu falei, esse aí monstruoso é de boa, porque de cara você já sabe que é alguém que né, tem uma intenção ali bem definida, como ele se vê, né? A identidade dele. Tem uns que tentam nos ludibriar com beleza, charme, mas é tudo forma. A forma não é real para ninguém, nem para nós, que vamos morrer e continuar com a imagem que a gente tem da gente aqui. Aquela imagem, ela é psíquica. É como nos enxergamos. Claro que há uma vibração, claro que há uma cópia, um duplo, né? Mas é sustentada pela ideia que temos da gente mesmo. E podemos mudá-la. Já cansei de ver pessoas mudando. Então, aparência é aparência. Energia também é energia. Alguns acessam ela mais e mantêm elas como, né, como espadas desembainhadas. Alguns com a espada embainhada. Talvez seja o meu caso. Eu tiro quando preciso for e tento não ver o outro como inimigo ou oponente, mas como igual. Eu vou terminar repetindo aqui, porque eu acho que eu li meio afobado aqui na primeira vez. Vou repetir aqui a minha cançãozinha. Este fogo é meu. Este sou eu. Se quiser lutar, lute ao meu lado. Eu não quero ficar acuado. Não importa o que aconteça, esse fogo não pode ser apagado.
E nunca se esqueça, estamos todos ligados ao alto. E nenhum caminho deve ser estreito. Eu exijo respeito. Se quiser lutar, lute ao meu lado. Vamos juntos para o alto. E só para terminar mesmo, não importa o que aconteça, esse fogo não pode ser apagado. É aquilo, mesmo no mundo das aparências. O fogo ali é a consciência. Não importa o que aconteça com o corpo físico, energético, espiritual, pode ser atacado, pode ser triturado, pode ser derrubado, pode. Mas até seres que estão num patamar dito como superior, porque estão numa frequência fora dessa aqui, acredito eu, são responsáveis por seus atos. Podem fazer porque eles têm livre-arbítrio. Mas tudo tem consequência, até para eles. Tudo entra na balança do que estão fazendo e por que estão fazendo. Seja como for, siga o meu caminho. Afastado de religiões, sem interesse e tentando respeitar. Eu não editei esse vídeo praticamente, só vou colocar esse finalzinho porque eu não tenho tempo. Fiz ele direto, como se fosse um bate-papo. E eu vou colocar aqui trecho da formiguinha, porque eu cheguei a filmar porque a formiguinha bebendo água, eu falei, ninguém vai acreditar. E aí eu filmei. Olha que fofa. Nos vemos na próxima. Hasta!